Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Segundo Crônicas, capítulo 7. Inauguração do Templo. Quando Salomão terminou a oração, desceu do céu o fogo que devorou o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor, pois a glória do Senhor a enchia. Todos os israelitas, à vista do fogo descendo e da glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adorando e louvando o Senhor. Sim, Ele é bom, eterno é seu amor. E Salomão, com todo o povo, ofereceu sacrifícios diante do Senhor. O rei Salomão imolou 12.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo inauguraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em seus lugares, e os levitas lá estavam com os instrumentos musicais, que o rei Davi mandou fazer para acompanhar o canto. Sim, eterno é seu amor. Enquanto Davi, por intermédio deles, conduzia o louvor, o sacerdote, defronte deles, tocavam as trombetas e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou a parte central do átrio, na frente do templo, oferecendo lá os holocaustos e a gordura dos sacrifícios de comunhão, pois o altar de bronze feito por Salomão não podia conter os holocaustos, as oferendas de alimentos e as gorduras. Assim, Salomão celebrou naquela ocasião a festa durante 7 dias. Todo Israel estava com ele, uma multidão imensa, vinda de toda parte, desde a entrada de Emate até o rio do Egito. No 8º dia, realizou-se uma assembleia solene, depois da inauguração do altar, com os 7 dias de festa. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo para casa. Estavam alegres e contentes por causa de todos os benefícios que o Senhor concedera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Deus se manifesta a Salomão. Salomão tinha terminado a casa do Senhor e o palácio real, e tudo o que Salomão se tinha proposto realizar no templo e em seu palácio lhe saiu muito bem. Então, durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi tua oração e escolhi este lugar como casa para receber os sacrifícios. Quando eu trancar o céu e faltar chuva, quando mandar os gafanhotos para devorarem os campos, quando enviar a peste contra o povo, se então o povo sobre o qual for invocado meu nome se humilhar, orar, me procurar e se converter de sua má conduta, eu escutarei do céu, lhe perdoarei o pecado e restituireis a saúde à terra. Meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração feita neste lugar, pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada a meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. E tu, se andares na minha presença, assim como andou teu pai Davi, se agires de acordo com minhas ordens e observares minhas leis e decretos, firmarei teu trono real, como prometi a teu pai Davi, dizendo: nunca ficarás privado de um descendente para ser príncipe sobre Israel. Mas se me virardes as costas e deixardes de lado as leis e decretos que vos dei, se seguirdes deuses alheios, servindo-lhes e adorando-os, então vos exterminarei deste chão que vos dei. E esta casa, que consagrei a meu nome, a lançarei para longe de minha vista, de modo que será objeto de comentário e zombaria
entre todos os povos. Cada um que passar diante desta casa, que foi tão elevada, ficará pasmado e dirá: por que o Senhor fez tal coisa com esta terra e esta casa? E lhe responderão: foi porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os fizera sair do Egito, e porque se agarraram a outros deuses, os adoraram e lhes prestaram culto. Foi por isso que ele fez cair toda essa desgraça sobre eles. Segundo Crônicas, capítulo 8. Construções de Salomão. Passaram-se 20 anos depois de Salomão ter construído a casa do Senhor e seu próprio palácio. Salomão também fortificou as cidades que Hirã lhe tinha dado, estabelecendo nelas os israelitas. Depois Salomão foi até Emate de Soba e a conquistou. Fortificou Palmira no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Emate. Fortificou Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidadelas com muralhas, portões e ferrolhos, como também Baalate e todas as cidades armazéns pertencentes a Salomão, mas todas as cidades de guarnição de carros e cavalaria. Enfim, todos os lugares que ele desejou fortificar, tanto em Jerusalém como no Líbano ou em qualquer outra região de seu domínio. Havia ainda remanescentes dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, não fazendo parte de Israel. Eram descendentes daqueles que sobraram no país, uma vez que não foram votados ao interdito pelos israelitas. Eles foram obrigados por Salomão a trabalhos impostos, como continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum dos israelitas a serviço escravo, pois eram soldados, funcionários, chefes, ajudantes e comandantes dos carros de combate e da cavalaria. Eles também serviam ao rei Salomão como prefeitos, que em número de 250 controlavam o povo. Quanto à filha do faraó, Salomão a transferiu da cidade de Davi para o palácio que tinha construído para ela. Ponderava: não deixarei uma mulher minha morar na casa de Davi, rei de Israel, pois sagrados são os lugares aonde chegou a arca do Senhor. O altar dos sacrifícios. Então, sobre o altar do Senhor, que erguera do pórtico do templo, Salomão oferecia sacrifícios ao Senhor nos diversos dias, conforme ordenara Moisés, nos sábados, nas luas novas e nas festas, 3 vezes por ano, na festa dos pães sem fermento, na festa de Pentecostes e na festa das tendas. De acordo com as prescrições de seu pai Davi, ele estabeleceu as diversas classes de sacerdotes para as funções diárias, os levitas para os seus serviços, cantar e assistir os sacerdotes no rito diário, e os porteiros segundo seus turnos junto a cada porta. Pois foi assim que instituiu Davi, o homem de Deus. Em nada afastavam-se das ordens do rei acerca dos sacerdotes e dos levitas, como também no que se refere à guarda dos tesouros. Assim realizou-se toda a obra de Salomão, desde o dia do lançamento da pedra fundamental até o remate da casa do Senhor. A frota. Naquele tempo, Salomão foi a Zion-Gaber e a Elate, na costa marinha, na terra de Edom. Por intermédio de seus servos, Hirã mandou-lhes navios, como também marinheiros competentes, que foram com os servos de Salomão a Ofir. Daí trouxeram 450 talentos de ouro, umas 15 toneladas, que levaram ao rei Salomão. Jó, capítulo 23. Resposta de Jó. O ser humano percebe Deus como ausente. Replicando, porém, Jó falou: agora também minha queixa torna-se amarga, pois a mão de Deus torna ainda mais pesados meus gemidos. Quem me dera eu soubesse onde encontrá-lo,
e pudesse aproximar-me do seu trono. Exporia ante ele a minha causa e encheria minha boca de acusações, para saber com que palavras me responderia e entender o que ele teria a me dizer. Acaso discutiria comigo com prepotência? Não, ele só teria de me escutar. Então, um justo debateria com ele, e eu escaparia uma vez por todas do meu juiz. Se eu for para o Oriente, ele não aparece. Se for para o Ocidente, não o percebo. Se continuo para a esquerda, não o alcanço. Se me volto à direita, não o vejo. Mas ele está presente. Ele, porém, conhece o meu caminho, e se me puser à prova, sairei como ouro. Meus pés seguiram suas pegadas, guardei o seu caminho, e dele não me desviei. Dos mandamentos de seus lábios nunca me afastei, e no meu íntimo guardei as palavras da sua boca. Pois ele é único, quem poderá repeli-lo? E sua vontade o que decidir, isto o fará. Quando tiver cumprido em mim sua decisão, muitas outras coisas semelhantes estarão a seu dispor. Por isso me perturbo, por comparecer perante sua face, e olhando para ele, sou agitado pelo temor. O próprio Deus enfraqueceu meu coração, o poderoso me aterrorizou, pois não desfaleci por causa das trevas que se aproximam, nem porque a escuridão tenha encoberto o meu rosto. Atos capítulo 9, versículos 1 ao 21. A conversão de Saulo. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, da parte dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis, e também aos israelitas. Pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo
como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficaram perplexos e comentavam: não é este o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam esse nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes?